Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Deixou as filhas agora? Acabei de, acabei de deixar a Lavínia agora. Legal, legal. E aí, como que anda esse processo, essa jornada? Como que tá o Então, Luca, então, para mim não tá sendo muito difícil, porque assim, eu já vinha vindo, né? Meio assim, derrapando, mas eu já vinha vindo fazendo, né, esse processo. Então, para mim tá sendo tranquilo. Uhum. Agora, O igual desafio eu falei, o problema meu é que eu tenho que focar no final de semana. é. E esse desafio vai ser o grande desafio para você. É. Mas vamos lá. Eu sei um pouco, né, do que você relatou, você compartilhou com a gente lá no desafio, mas tem gente aqui que não sabe. Então, conta um pouquinho da sua dificuldade no final de semana, porque talvez possam ter pessoas que se identifiquem também com esse tipo de dificuldade e a gente, através da solução que eu vou te dar, consiga ajudar elas. Mas conta aqui um pouquinho o que acontece no final de semana. Então, eu não sei, assim, é ter uma festa, ter um churrasco, sabe assim, quando você não controla, você acaba comendo assim. É igual falar, churrasco é aquele negócio que vai quase a metade do dia. Aí belisca aqui, belisca ali. Aí o bolo, não consigo comer um pedaço, já vai dois, três docinhos, e aí vai. Aí, por exemplo, às vezes nem tem churrasco, mas sei lá, um aniversário, vai sair para comer fora. Então eu tenho que saber controlar, porque é aí que pega. Não sei, parece que chega final de semana, dá um, sei lá, um estalo. Tipo, até parece, né, que o corpo vai pensar, sabe que é final de semana, né? Mas assim, aí parece que, eu vou relaxar. Aí eu perco tudo que eu faço a semana toda. É uma tristeza. Aí segunda-feira tô inchada, desanimada. Aí eu perdi tudo que eu fiz. É um. É complicado. Eu tenho que me policiar nessa parte. Só que é interessante o seguinte, né? E aí aqui a gente entra em alguns aspectos que vão além da alimentação, né? E eu falo muito sobre a parte da nossa mente, né? Que eu acredito que tudo vem dela. E quando a gente não entende o porquê que isso está acontecendo, a gente não consegue arrumar uma solução, né? Talvez você já tenha feito algumas coisas, talvez você já tenha tentado várias coisas, inclusive, e no final sempre voltamos aos mesmos comportamentos, É. né? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vive, e eu trago essa analogia sempre, né? Igual a programação da Globo. Todos os dias a mesma coisa, né? Da mesmo horário, na mesma sequência. Isso acontece com a gente também no final de semana. Então a gente cresceu, né? Entendendo e aprendendo que o final de semana é um momento de relaxar, o final de semana é um momento da gente curtir, o final de semana é um momento da gente extrapolar, né? E isso Uhum. está impregnado na nossa mente. Mesmo que você, em algum momento, consegue superar o final de semana, que você, em algum momento, consegue se manter fazendo aquilo que você gostaria, vai chegar em algum outro momento que você vai voltar a ter os velhos comportamentos, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: como que a gente começa a modificar esse programa, né? Essa programação ali que acontece todos os finais de semana, sempre da mesma forma. A primeira coisa é a gente pegar aquilo que a gente faz no dia de semana e transferir para o final de semana. Então, por exemplo, nós estamos agora, né, no desafio, onde a gente está tendo o comportamento de olhar para aquilo que a gente come, quantificar aquilo que a gente come, olhar para as calorias que a gente está comendo. Então, esse tipo de hábito, né, você se habituar com esses alimentos, com a quantidade de caloria, quando você transfere isso para o seu final de semana, você tem mais controle. E quando você tem mais controle, ou seja, quando você está olhando aquilo que você está fazendo, você está mais presente. Você vai estar mais presente para o quanto você está comendo, o quanto de caloria tem, por exemplo, ali, sei lá, nas carnes, no bolo, no salgadinho ou no doce. Quando você olha para aquilo, você dá uma clareza para a tua mente
que você fala assim, nossa senhora, quanta caloria eu estou comendo? Meu Deus do céu, não, não posso. Aí você trava. Porque ainda que você sabe que você está errando, você não está vendo, não está palpável para você o quanto você está consumindo. Então essa é a primeira medida que, ao replicar o que faz na semana, no final de semana, você já começa a criar um bloqueio natural. Esse é o primeiro passo. É um bloqueio natural. Depois, você entra num segundo aspecto. Ah, legal. Beleza, entendi. Eu preciso controlar, eu preciso me policiar. Mas, ao mesmo tempo, se eu entendi que eu tenho uma quantidade calórica a consumir e eu não estou me restringindo, opa, então deixa eu me organizar melhor aqui. É onde a gente começa a se organizar. É onde a gente começa a controlar. Então, vou ter um churrasco, eu vou me programar, eu vou me organizar para comer o churrasco de uma forma controlada. Então, você se organiza lá, controlando a alimentação, trabalhando aquelas questões da caloria que a gente vem fazendo lá no desafio, né? E a gente vai fazer isso na prática no final de semana. Mas eu defino isso como planejamento e organização. E aí uma coisa acontece. Quando você aplica isso, você vai perceber que você está curtindo um churrasco, você está comendo um bolinho, você está comendo um docinho sem prejudicar o seu processo. Tudo controlado, né? É isso que eu falo, a gente tem que pôr na cabeça da gente. O negócio não vai acabar, gente. Você vai ter, assim, sempre você vai ter aquilo para comer. Por que você tem que comer? Parece que para morrer, não tem necessidade, né? Exato. Tem que ir aprendendo. Exatamente. Esse é um outro ponto. É o trabalho, aí já é trabalhar um pouco mais com uma profundidade de pensar exatamente assim, não vai acabar, sabe? Não é o dia. Você não vai morrer agora tá entendendo? Porque é exatamente isso. A gente vive num pensamento escasso. Ah, não, tem que ser agora, porque não pode. E sabe qual é o mais louco? E foi o que eu falei para você com relação ao chocolate. A gente, geralmente, quando está fazendo uma dieta, né, a gente bota na cabeça que não posso comer, não posso aquilo. Naturalmente, esse pensamento de escassez, ele entra. Que é o seguinte, não, eu vou comer agora, porque durante a semana eu não posso comer. Então, você vai e tira a barriga da miséria. Você come como se não houvesse amanhã, para que você consiga ficar 6 dias sem comer nada daquele alimento. Verdade. E aí isso é uma grande autossabotagem. A gente não pode pensar assim. Inclusive, foi o que eu trouxe para você, a gente precisa consumir aquilo que a gente tem vontade de consumir, pelo menos no final de semana. Então, se hoje você identifica que o chocolate, né, é um grande desafio, o chocolate é uma coisa que te traz um prazer, cara, coloca o chocolate que você gosta todo dia ali. Não precisa ser 70%. Pode ser o chocolate branco, pode ser o chocolate normal. Coloca ali uma porção. Porque você vai perder. Eu fiz isso. Fez isso? E aí? E aí? Sentiu diferença? Isso. Nossa, foi muito bom. Eu comprei o normal mesmo, que eu gosto. Aí eu comi as 20 gramas que eu te falei. Nossa, é bom demais. E uma coisa, Fernanda, que acontece, né? E aí a gente traz também para uma parte da mente. Quando você não come uma coisa que você gosta, né? E você passou 30, 40 anos da tua vida comendo, você, quando fica muito tempo sem comer, você perde aquele estímulo, né? Você para de comer, beleza, você não sente. Só que quando você come, aquilo vem 10 vezes mais impactante para você. E aí, esse impacto que causa, por quê? Por que causa um impacto? Porque você começa a relembrar, sem você perceber, tudo que você passou. Todas as memórias afetivas que aquele alimento te trouxe em vários momentos da sua vida. Então, Principalmente a infância. Infância tem muito também. E aí você, sem perceber, você quer mais. Só que, na verdade, você não quer o chocolate. Você quer a sensação que o chocolate te traz.
E, que é muito bom. Nossa, eu gosto tanto que eu faço, deixa eu sentar para mim comer, de tão bom que ele é. exato. Só que na verdade, tudo aquilo ali que está acontecendo é o teu cérebro é basicamente você reviver o sentimento, as emoções que você teve ao longo da sua vida quando você comeu chocolate. Aham, A gente não busca o alimento, a gente busca o o prazer. prazer. O prazer. É verdade. E aí que tem um ponto. E aqui tem um ponto muito relevante que nos conduz a equilibrar esse consumo, a não ficar nessa agonia de querer comer sempre ou descontrole de comer muito. Existem duas coisas. A primeira foi o que eu falei de você comer todo dia. Então, quando Uhum. você come todo dia, você meio que satura. Sabe quando você faz a mesma coisa sempre, você fala assim, perdeu a graça? É isso, Aham. perde a graça, né? O corpo, ele se acostuma, perde a graça. E a segunda coisa, como o corpo, ele quer o prazer, e o prazer está ligado à dopamina, já ouviu falar nesse nome, dopamina? Já, Já. aham, já. Pois é um neurotransmissor que traz esse prazer, essa vontade de querer mais, enfim, de buscar, né, as coisas. Quando você, por exemplo, vamos falar aqui do final de semana, você consegue controlar o teu final de semana, você consegue superar aquelas vontades, a autossabotagem, você tem liberação de dopamina também. Uhum. Então aquilo te traz uma satisfação e você quer cada vez mais fazer melhor a cada dia. Não só no final de semana, mas a cada dia. Eu costumo dizer que os primeiros 10 dias de quem está começando um novo hábito, uma nova alimentação, um novo comportamento, são os mais difíceis. São os mais difíceis. Mas quando você chega no 11º, essa liberação de dopamina é tão grande que você supera tudo. E também, além de tudo isso, você vai vendo a modificação do corpo, né? Eu falo, gente, a gente começou segunda, a gente acorda mais assim, murchinha. Assim, o corpo parece que já vai sentindo aquela modificação, né? A gente sente mais disposição, mais leve. Ah, é bom demais. Né? Exato, exatamente. Aí a gente também está falando de um outro fator que começa também a liberar dopamina, que faz a gente querer cada vez mais, que é o resultado. E Isso. o resultado, ele é o grande gancho para a gente de fato entrar nessa jornada de cabeça, né? O E resultado só eu sei, né, Lucas, o resultadão que eu tive com você. Eu até postei a foto. Gente, eu olho aquela foto ali, eu fico, gente, não é possível que eu. Gente, é muita diferença. Nossa, e ó, bom demais. ali a gente está falando de um aspecto de objetivo. A gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter um porquê, a gente tem que saber a recompensa que a gente vai ter ao chegar no que a gente quer. E eu sou uma pessoa assim, Lucas, que tipo assim, eu nunca desanimo assim de fazer uma boa nutrição, eu nunca desanimo de ir pra academia, que assim, isso daí eu sou apaixonada no exercício, né? Eu não paro. Mas assim, porque assim, eu me cobro muito. Eu sou aquela pessoa que eu olho no espelho e falo, Fernanda, não tá bom, eu não tô gostando. E todo dia eu me cobro, sabe assim, fica me martelando? Falo, eu não vou desistir, não vou. Eu vou chegar naquilo, eu consegui, por que que eu não vou conseguir de novo? E eu não desisto. E eu tô vendo assim, um pouquinho de peso que eu ganho, quando eu vou pra academia, eu treino com a minha irmã. Eu falo pra minha irmã, Cris do céu, nessa duas pamonha. Cadê, sabe, aquela, sabe, a gente muda até o estilo do treino. Ah, Hum, não, tem que dar uma emagrecida pra negócio pegar fogo mesmo. Mas mesmo assim, eu não desisto do meu crossfit, da minha zumba, do meu jump. E eu tenho loucura por treino, não tenho preguiça. É todo dia. e Gosto você muito. está treinando que horas hoje? Às vezes eu treino de manhã, às vezes eu treino à tarde. Depende, terça e quinta, às vezes eu treino de manhã. Segunda, quarta e sexta eu treino lá para as 4 horas. Mas é que eu Entendi. tava fazendo a terça, eu gosto de treinar de manhã, porque assim, aí à noite eu gosto de fazer zumba e jump. Que aí eu faço em outro lugar. Entendi. Você separa, então, a atividade. Aí eu separo, porque, tipo, se eu sair do crossfit, que já é pesado, e eu ir pro jump, também, que é pesado, aí eu não dou conta. É Aí difícil. fica uma atividade muito em cima da outra, né?
Sim, sim. Isso é um A ponto. atividade aqui que não falta, Lucas. O negócio é só controlar a alimentação mesmo. É, e ó, olha só que interessante. Existe um outro ponto também que existem várias coisas, né, que levam a gente a ter um determinado comportamento. Então, final de semana está relacionado ao que a gente falou também, mas uma coisa que está relacionada à atividade, que eu percebo muito, a falta também de planejamento na atividade, né? E o que você falou agora é um ponto muito relevante. O excesso, né, quando você faz muita coisa em cima da outra, leva Não é? você a um estresse. Sobrecarrega o nosso corpo, sobrecarrega a nossa mente. E quando a gente tem um estresse muito grande, é natural, e aí a gente engatilha aqui no final de semana, é natural que você vai buscar o momento de relaxamento. Então, Uhum. junta uma coisa com a outra. E aí a gente pode falar de dieta, a gente pode falar do treino. Quando você restringe muito, quando você faz muita atividade e não tem esse momento de recuperação, ou não tem um momento ali, não tem uma alimentação que te propicie essa nutrição, você está aumentando mais o nível de estresse e baixando a perda de gordura. E aí, quando chega É. o final de semana, a gente entra no aspecto de relaxar, a gente entra no aspecto lá da programação. Aí é que a gente quer relaxar, que a gente não quer fazer exercício, que a gente quer comer. Então, quando a gente fala de atividade, é um ponto muito importante. A gente precisa, se faz mais de uma atividade, tentar ao máximo colocar em horários diferentes, né? Esse é um ponto muito interessante, distante uma da outra. Se não for possível, foca em uma única atividade, né? Então, de repente, uma musculação, um crossfit, mas é importante a gente ter essa separação. Ontem mesmo eu fiz só o CrossFit. Como eu fiz à tarde, eu falei, aí eu não vou dar conta de ir lá fazer um jump, porque é 1 hora pulando, o negócio é pesado. Falei, aí eu não dou conta. Eu fiz uma atividade só. Falei, aí hoje eu não aguento. E- Porque assim, aí no outro dia também você acorda assim, como você acorda muito cedo, você acorda parece que super cansada, não dá tempo nem de descansar. Ah, não, vou fazer uma só. Exato, exato. É isso mesmo. É isso mesmo. E é isso que você precisa fazer literalmente, né? Começar a observar como que você tá, se você tá cansada, não forçar e descansar para você acordar bem no outro dia. Inclusive, Aham. como que tá o sono? Tá conseguindo dormir bem? Como que tá isso? Ah, eu durmo bem. Durmo porque quanto mais assim. Você lembra que eu falei pra você que eu tava acostumada assim, quando a minha filha estudava à tarde, a gente dormia até tarde? Uhum. Aí hoje eu tenho que acordar tipo 6 horas da manhã, tipo, ontem, 8h30, a gente já dormiu. Aí vai a noite inteira, porque a gente fica super cansada, né? Então, meu sono, a minha água, eu tô conseguindo tomar 2,5 litros. Então, é só mesmo, Lucas, eu ajustar o final de semana. Ótimo. O Então, meu intestino é bom, funciona todos os dias porque eu me hidrato bem, então ele funciona. uhum. Então é mesmo, é o final de semana mesmo, né, que tá pegando. Ótimo. Então, é uma coisa mais específica. A Uhum. gente vai trabalhar muito isso agora, tá? O que eu quero que você comece a se preparar, e a gente vai entrar em alguns detalhes no desafio, mas o que eu quero que você se prepare é esse controle. Você está usando o aplicativo para Tô, gerenciar? Ótimo. tô. No aplicativo, mesmo que, uma coisa que eu sempre falo, e ó, eu faço isso, eu como as mesmas coisas todos os dias, já sei exatamente a quantidade que eu vou comer, mas eu coloco lá a mesma coisa todo dia. Por quê? Porque quando chega no final de semana, se eu quero sair, eu tô tendo o hábito e é natural eu ir lá registrar. Então, final de Tá. semana agora, por exemplo, no sábado eu comi um pouquinho a mais até, registrei. No domingo, registrei. E aí eu consigo ter uma noção do quanto que eu estou comendo. Isso, como eu falei, já cria um bloqueio natural. Pô, opa, não vou comer mais não, porque já estou no limite aquilo que eu tenho que comer. Eu me seguro. No domingo, Aham. poxa, eu já seguro mais a onda, já dou uma reduzida na alimentação para dar uma compensada ali no sábado, que eu acabei extrapolando um pouquinho mais. Então, ainda que seja monótono, ficar ali botando a mesma coisa, tem um propósito lá na frente. Seja quando você comer alguma coisa fora, seja quando você for no final de semana, você tem o registro Uhum. e você consegue observar isso. Então, continua fazendo esse registro, tá?
Hoje, eu não sei se você já falou do sono, mas você tem o hábito de fazer higiene do sono? Não, Não? não. Então, então hoje é o desafio. Hoje é o desafio da higiene do sono. Eu coloquei 5 dicas lá do que você pode fazer. Tenta pelo menos introduzir uma. Se você Tá. conseguir introduzir, ótimo. Por quê? Uhum. Aqui a gente entra com um nível de comportamento, tá? É o que eu faço. Então é igual dieta. Você está fazendo a sua dieta, isso é um comportamento. Então você já se torna habitual no teu dia procurar se alimentar direito, cuidar do que você come. Então a higiene do sono também é importante. Por quê? Começa também a relaxar a minha paz mental. A minha Tá. mente começa a ter saúde mental. Isso é importante, tá? A qualidade do sono, dormir cedo, isso é muito bom, tá? Mas a higiene do sono ela vai além. Ela traz uma paz, ela traz um momento de relaxamento, o nosso corpo ele relaxa mais e o sono fica muito melhor. Então, se o teu sono é bom hoje, ele pode ficar ainda melhor com a higiene do sono. Então, vamos hoje praticar essa higiene do sono, dar uma olhada lá no que eu Uhum. coloquei Tá e bom. continue lá atento ao desafio, porque a gente vai superar esse final de semana. Então tá bom. Tá bom? Então tá. Foi um prazer falar com você, Eu Lucas. Obrigada, viu? de nada, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau.